Uma semana de negociações para conseguir aprovar a mudança da meta fiscal. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o relator do projeto da revisão da meta, o deputado federal Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza. A receita está caindo num ritmo muito preocupante, fruto da recessão, fruto também de eventos setoriais, por exemplo, nas telecomunicações, provavelmente em função do crescimento da voz sobre internet, que não é tributada, e da voz sobre internet, que não é tributada. É inacreditável. A pergunta é, até onde... Da voz sobre internet, que não é tributada, e da voz sobre internet, que não é tributada. Ei, psiu! Olha aqui, jovem youtuber. Dinheiro público no YouTube? Ancine regulando TV a cabo? Página sendo censurada no Facebook? Página sendo censurada no YouTube? Ei, psiu! Já começou! Acorda! Compartilha isso daí, assiste o vídeo aí, dá uma olhada, se inscreve na farsa política. É o inferno socialista, viu, filho? Você mora em Cuba. Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Que eles dizem que pode ter regulação sim. Eu fico estarrecido com a reação de alguns setores da mídia com relação à regulação. Tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o monopólio no sul do país. Tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o monopólio no sul do país. Larga. Por isso foi tão importante aprovar o Marco Civil da Internet. Ministro, outra campanha que o PT resolveu abraçar de forma mais efetiva é uma campanha para a regulamentação da mídia. O ministro Paulo Bernardo, do governo da presidente Dilma, e um militante histórico do PT, deu uma declaração recentemente dizendo o seguinte: toda vez que sai uma capa de revista que um companheiro não gosta, ele vem aqui e quer que eu regule a mídia. Isso se confunde com censura? Nas palavras dele é um pouco isso. Acho que ele fez uma caricatura, mas depois ele até disse que é a favor da regulação da mídia, né? Eu fico estarrecido com a reação de alguns setores da mídia com relação à regulação. É uma mistura de burrice, certo? Ou defesa intransigente do monopólio e de interesses comerciais, ou de reserva de mercado. Porque o PT quer censurar a imprensa? Mesmo que quisesse, não tem força para isso. Eu gostaria de ser lembrado como... Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Sabe, isso é importante. Quando é que alguém começa a ter características de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Sabe, quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil, quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. Essa é a primeira questão. Outra coisa é regular a mídia. Veja bem, querem regular a mídia. Capital estrangeiro, conteúdo nacional, fundo de financiamento, que vai para 1,2 bilhão, depois para 3, certo? Puseram uma agência reguladora, aquele fantasma da Ancinave, está aí a Ancine regulando a imprensa escrita. Claramente, o que é a regulação da mídia que o PT vai defender? Por exemplo, que eles dizem que pode ter regulação sim, por causa do site estrangeiro, por causa do capital estrangeiro, por causa do site estrangeiro, por causa do capital estrangeiro, por causa do problema da propriedade parlamentar de igrejas, né? Levanta vários casos da regulação. A regulação pode ser da propriedade cruzada, a regulação pode ser por causa da cultura, da etnia, das minorias nacionais. A regulação pode ser da propriedade cruzada, a regulação pode ser por causa da cultura, da etnia, das minorias nacionais. A regulação pode ser para o pluralismo. O que seria a regulação da propriedade cruzada? Concretamente, num exemplo, com exemplo com nome e sobrenome. Você pode pôr limites. Com exemplo com nome e sobrenome. Você pode pôr limites. O que não é possível é alguém, além de deter 70%, 80% de toda a publicidade do país nas suas organizações, controla os jornais. Tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o monopólio, contra o capital estrangeiro, regulando
a imprensa escrita. A construção do marco regulatório da comunicação eletrônica, conforme previsto na Constituição de 1988. Uma regulação democrática vai incentivar os meios de comunicação de caráter comunitário e social larga. Por isso, foi tão importante aprovar o Marco Civil da Internet. Meus amigos, é isso aí. Chegamos praticamente perto aqui do final, né? Já tomei 2 strikes do YouTube. Já comecei a sofrer ameaça e censura. Dá uma olhadinha aqui. Ei, tá acordado? Dá uma olhada aqui nisso aí, ó. Tá vendo aí, ó? Criei o canal, a página no Facebook da Farsa Política, no qual eu pago, tá? Pra fazer a divulgação das publicações aí do canal. Eu tô pagando pra tentar avisar as pessoas da tragédia que vai acontecer no Brasil. Eu tô pagando do meu bolso, tá? Você tá com preguiça de compartilhar, né? Eu tô pagando pra compartilhar o negócio. Sem monetizar nada, tá? Eu tô pagando. Eles removeram a publicação paga. Enfim, vocês fazem parte dessa família, né, do canal Fuja da Mentira. Bom, gente, o nosso canal foi censurado pelo YouTube. Olha aqui. Você é cristão? Tem certeza? Há dias eu estou aqui postando que eu estou sendo censurado por falar a verdade sobre barbaridades do Islã, política, lei de imigração que foi aprovada no Congresso, pessoas querendo barrar os vetos da lei de imigração que coloca o país em risco, o país sendo governado por ladrão, um Congresso cheio de ladrões, destruíram o nosso país e você aí moscando. Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Que nós vamos ficar de joelho, que rompe a legalidade todo santo dia, e mais que a legalidade, a moralidade. O Joaquim Barbosa disse pro senhor e os seus capangas, nunca vamos esquecer, eu não me esqueço disso, numa sessão do Supremo. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Senhor, respeite. Evidentemente, ao relatar a LDO, eu tomei pé da realidade. O Brasil vive uma gravíssima crise, a maior recessão da sua história, um estrangulamento fiscal extraordinariamente grave e, por outro lado, a consciência na sociedade, no Congresso, é um tanto tênue em relação aos efeitos do estrangulamento fiscal, que é o centro, o coração da crise brasileira. O centro, é preciso ter essa consciência. Parece que o economês, linguagem própria do métier econômico, afasta as pessoas. Mídia. Isso se confunde com censura? Nas palavras dele é um pouco isso. Acho que ele fez uma caricatura, mas depois ele até disse que é a favor da regulação da mídia, né? Eu fico estarrecido com a reação de alguns setores da mídia com relação à regulação. É uma mistura de ou burrice, certo? Ou defesa intransigente do monopólio e de interesses comerciais, ou de reserva de mercado. Porque o PT quer censurar a imprensa? Mesmo que quisesse, não tem força para isso. Eu gostaria de ser lembrado como... Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Sabe, isso é importante. Quando é que alguém começa a ter características de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Sabe, quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil, quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. Essa é a primeira questão. Outra coisa é regular a mídia. Veja bem, querem regular a mídia. Tá estrangeiro, conteúdo nacional, fundo de financiamento, que vai para 1,2 bilhão, depois para 3, certo? Puseram uma agência reguladora, aquele fantasma da Ancinave, está aí a Ancine regulando. Regulando a imprensa escrita. Claramente, o que é a regulação da mídia que o PT vai defender? Por exemplo, que eles dizem que pode ter regulação sim, por causa do site estrangeiro, por causa do capital estrangeiro, por causa do site estrangeiro, por causa do capital estrangeiro,
por causa do problema da propriedade de parlamentar de igrejas, né? Ele levanta vários casos da regulação. A regulação pode ser da propriedade cruzada, a regulação pode ser por causa da cultura, da etnia, das minorias nacionais. A regulação pode ser da propriedade cruzada, a regulação pode ser por causa da cultura, da etnia, das minorias nacionais. A regulação pode ser para o pluralismo. O que seria a regulação da propriedade cruzada? Concretamente, num exemplo, com exemplo com Você- nome e sobrenome. Você pode pôr limites. Tem que Com discutir. exemplo com nome e sobrenome. Você pode pôr limites. O que não é possível é alguém, além de deter 70%, 80% de toda a publicidade do país nas suas organizações, controla os jornais. Tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o monopólio, contra o capital estrangeiro, regulando a imprensa escrita. Uma semana de negociações para conseguir aprovar a mudança da meta fiscal. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o relator do projeto da revisão da meta, o deputado federal Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza. A receita está caindo num ritmo muito preocupante, fruto da recessão, fruto também de eventos setoriais, por exemplo, nas telecomunicações, provavelmente em função do crescimento da voz sobre internet, que não é tributada, e da voz sobre internet, que não é tributada. É inacreditável. A pergunta é, até onde... Da voz sobre internet, que não é tributada, e da voz sobre internet, que não é tributada. Ei, psiu. Ô, olha aqui, jovem youtuber. Dinheiro público no YouTube? Ancine regulando TV a cabo? Página sendo censurada no Facebook? São do marco regulatório da comunicação eletrônica, conforme previsto na Constituição de 1988. Uma regulação democrática vai incentivar os meios de comunicação de caráter comunitário e social larga. Por isso, foi tão importante aprovar o Marco Civil da Internet. Meus amigos, é isso aí. Chegamos praticamente perto aqui do final, né? Já tomei 2 strikes do YouTube. Já comecei a sofrer ameaça e censura. Dá uma olhadinha aqui. Ei, tá acordado? Dá uma olhada aqui nisso aí, ó. Tá vendo aí, ó? Criei o canal, a página no Facebook da Farsa Política, no qual eu pago, tá? Pra fazer a divulgação das publicações aí do canal. Eu tô pagando pra tentar avisar as pessoas da tragédia que vai acontecer no Brasil. Eu tô pagando do meu bolso, tá? Você tá com preguiça de compartilhar, né? Eu tô pagando pra compartilhar o negócio. Sem monetizar nada, tá? Eu tô pagando. Eles removeram a publicação paga. Enfim, vocês fazem parte dessa família, né, do canal Fuja. Página sendo censurada no YouTube? Ei, psiu. Já começou. Acorda. Compartilha isso daí. Assiste o vídeo aí. Dá uma olhada. Se inscreve na Farsa Política. É o inferno socialista, viu, filho? Você mora em Cuba. Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Que eles dizem que pode ter regulação sim. Eu fico estarrecido com a reação de alguns setores da mídia com relação à regulação. Tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o monopólio no sul do país. Tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o monopólio no sul do país. Larga. Por isso, foi tão importante aprovar o Marco Civil da Internet. Ministro, outra campanha que o PT resolveu abraçar de forma mais efetiva é uma campanha para regulamentação da mídia. O ministro Paulo Bernardo, do governo da presidente Dilma e um militante histórico do PT, deu uma declaração recentemente dizendo o seguinte: toda vez que sai uma capa de revista que um companheiro não gosta, ele vem aqui e quer que eu regule a